Bom dia. Depois da aula anterior, minha voz fechou completamente. É praticamente culpa das janelas e dos ar-condicionados e tudo mais. Aí eu estou vendo, especialmente gente bem longe, eu acabo precisando gritar para chegar até vocês e tudo mais. Vou precisar extra silêncio, especialmente quem está longe, para ouvir qualquer palavra que eu vou falar, porque eu não tenho como gritar mais que isso hoje. Então, vamos continuar o que a gente estava fazendo. Sim, então, na verdade, primeiro favor, para quem está perto de janela, fechar a janela, infelizmente. A gente vai morrer, mas não temos outra opção. É Mike, teu nome? Tem como fechar as janelas? Janela lá? E talvez fechando essas janelas, ok, está começando a melhorar um pouco. E talvez dá para abrir aqui. Não, ainda não, daqui a pouco. Vamos ver. Ok. Então, vamos começar. O que a gente está fazendo é ver uma especificação de inteiros e a ideia é que a gente vai trabalhar em cima dessa especificação sem contar com conhecimento prévio do que eu aprendi na escola sobre o que significa inteiro e tudo mais. E a gente começou então com essas poucas noções primitivas, como a gente fala, no sentido que nunca vão ser definidas dentro da nossa especificação. E essas foram duas operações binárias, uma operação unária e duas constantes. E eu só tenho essas coisas como primitivas. Isso não me limita a definir novas coisas. Na verdade, com certeza vou querer definir novas coisas usando essas noções primitivas. E a primeira operação binária que a gente de fato definiu foi a subtração. Em algum canto tem aí, pronto. A subtração, onde, vamos lembrar como acontecem essas definições. Primeiramente, eu preciso sempre declarar qual o tipo da coisa que estou definindo e exatamente o que aconteceu aqui. Então, estou falando, vou definir uma coisa que o tipo dela é o quê? Uma operação binária nos inteiros. Ok? E depois, não posso parar aqui, porque se eu tivesse parado aqui, na verdade, eu trataria isso como se fosse algo primitivo também. Seria a mesma situação que aconteceu com a soma e a multiplicação e tudo mais. Mas, na verdade, essa coisa vai ganhar um certo significado e o que eu tenho acesso para usar na minha definição, as coisas que eu tenho elaborado até agora. O que eu elaborei até agora, absolutamente nada. Então, só as coisas primitivas. E, felizmente, eu só precisei essa coisa, que é uma das primitivas, e essa operação, que é uma das primitivas também. E usando essas duas, eu consegui dar uma nova, definir uma nova operação. Ok? Então, agora, a subtração, eu sei o que significa x menos y. Ok? Significa somar no x ou menos y. Eu não sei o que significa somar, eu não sei o que significa menos y, mas essas coisas a especificação já deu para mim. Ok? Tá alguma briga sobre isso? Ok. Então, continuando, a especificação, além de nos dar umas noções primitivas, fornece também os leis que estabelecem certas relações entre as coisas primitivas que temos. Então, já nessa primeira página, a gente viu umas quatro leis sobre o mundo aditivo dos inteiros, que tem a ver com o mais, o zero e o menos. E logo depois a gente viu umas leis sobre o mundo multiplicativo, que tem a ver com o vezes e o 1. Cuidado, não existe uma operação correspondente no mundo multiplicativo unária para devolver inversos, porque no final das contas minha especificação está capturando a ideia de inteiros. Eu não teria nem esperanças, nem desejo de ter alguma coisa chamada inverso multiplicativo numa coisa que que a ideia é capturar os inteiros, ok? E finalmente a gente teve só uma lei que tem a ver com
que mistura, na verdade, os dois mundos, aditivo e multiplicativo, e essa é a lei da distributividade. E a gente mais ou menos parou aqui a especificação. Então, nossa primeira versão de especificação tem aquelas 5 operações com suas tipagens e essas quantas? 9 leis. Não, 8 leis. 4 leis sobre mundo aditivo, 3 leis sobre o multiplicativo e uma lei que mistura os dois mundos. E acabou, não tem mais coisas para ver, para a versão 1. E a gente quer ver agora que coisas podemos fazer em cima dessa especificação antes de chegar numa fronteira e falar, ok, eu não consigo andar mais, gostaria de andar mais, então bora revisar nossa especificação porque está faltando algo. Por exemplo, para adiantar uma ideia, costumamos pensar nos inteiros junto com uma certa ordem, onde eu tenho, sei lá, -2, -1, 0, 1, 2, pontinhos aqui e pontinhos aqui. Para conseguir visualizar isso, eu deveria ter acesso a uma relação de ordem e ela deveria ter certas propriedades. Antes de falar, então, bora botar a especificação número 2, versão 2, e adicionar a essa relação, eu preciso pensar, vai que eu consigo definir essa relação também, em cima de noções primitivas que eu já tenho? Porque também a subtração fazia falta, mas eu não falei, bora adicionar isso na especificação, porque eu consegui definir ela no jeito que funciona bem para mim. Então, essa pergunta sempre vou me perguntar antes de entrar na tentação de, está faltando essa coisa, bota na especificação. Não quero uma especificação grande. Okay? Por quê? Porque cada pessoa que vai querer implementar minha especificação vai ter menos trabalho se minha especificação é curta. Por exemplo, se alguém quer implementar, sei lá, um sistema, um programa, não sei, um computador, essa especificação que eu tenho, ela não precisa se preocupar de como que vai implementar a subtração, porque a subtração não faz parte da especificação. Ela vai precisar implementar 5 coisas, na verdade, um conjunto, um tipo, sei lá, que vai ser os inteiros dela, soma, vezes, o menos, o 0 e o 1, 5 coisas, e dentro dessa implementação já vai ganhar significado a minha definida operação, que será a subtração. Alguma briga sobre toda essa ideia? Sim. Teu nome? Esqueci. Arthur, fale. Estruturas? Por exemplo, o quê? O for não uma estrutura. Tá? Eu vou comprar essa briga. Ok, mas enfim, qual a relação que você está vendo com a ideia de for e o que a gente está fazendo aqui? Porque, tipo, nós poderíamos achar uma relação com for. Como a gente tem a ideia de 1, tem a ideia de soma, nós poderíamos também fazer o 0 no inicial e somando de 1 em 1 até ter essa reta. Mas no final das contas, ok, você precisaria definir o que significa essa coisinha aqui. E a gente vai voltar para ter essa discussão pouco depois. Antes do momento de falar, vamos adicionar isso na especificação, a gente vai ter essa briga. Porque vamos ter umas ideias e vamos ver se conseguimos ou não. Tá? Faz sentido? Então, essa briga precisa esperar até pouco mais. Enzo, por favor, você pode abrir a porta? Acho que chegou ao momento certo para abrir a porta. Sim, pode falar. Obrigado. Como é? Resolvido já? Nem... Ok, obrigado. Então, temos uns teoremas que botamos na mesa para demonstrar e até teve umas respostas de como demonstrar essas coisas. Para ser justos com essa turma, não tem como demonstrar nada, porque, vamos ver, lembrar o que aconteceu no primeiro teorema. O primeiro teorema era demonstrar essa propriedade bem simples. Começamos bem, porque, por sorte, o alvo que eu tinha essa cara, essa raça, era um para todo X, blá, 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 blá. E acontece que eu sei, sendo aluno dessa turma, eu espero, como fazer progresso nesse sentido. Como posso atacar um alvo da maneira para todo X, blá, blá, blá. E como ataco isso? Assim, ok? Agora, não importa, não é assim tão crucial você falar,
o comando é chamado seja, a coisa mais importante ainda é saber qual é o efeito que esse comando tem no tabuleiro de dados alvos. Então, quando você vai executar essa coisa aqui, o que vai acontecer? Você vai ganhar esse dado e teu alvo vai ser simplificado para essa coisinha aqui. Isso é claro? Talvez não. Fale. Uhum. Eu pensava que o parafuso ele seria eliminado quando a gente chama o existe lá tal coisa. Eliminado. Ia sair do alvo. Um segundo, ok. Eu avisei que essas terminologias de eliminação e introdução são meio, talvez, confusas nesse momento, mas o que acontece agora é a introdução, porque o que seria... Essa introdução sempre tem a ideia de quando você vai ler essa regra de cima para baixo, certo? Então, por exemplo, se você tem P, se você tem Q, você pode inferir isso. Mas isso significa o quê? Você ganhou uma maneira de atacar esse alvo. Então, se você está olhando, na maneira que você está olhando o que aconteceu no alvo, essa construção que tem aqui, ela sumiu, certo? Mas quando a gente fala em introdução e eliminação, é sempre no sentido de cima para baixo. Por isso, para essas introdutórias disciplinas que eu estou lecionando, eu prefiro a ideia de como usar e como atacar, certo? Porque para não confundir a direção. Então, eu quero atacar esse alvo, a maneira de atacar é, mas isso deveria fazer sentido, não deveria ser apenas, eu memorizei isso. Quero mostrar que para qualquer inteiro acontece algo. Então, me dê um inteiro arbitrário sem falar para mim quem é, sem eu solicitar novas propriedades dele. Me dê um inteiro, um bichinho que eu só sei que ele é inteiro. Se eu conseguir mostrar sobre ele, então qualquer inteiro vai ter as propriedades. Pega o que eu fiz, aplica para qualquer inteiro que você quer, você vai descobrir que o teu inteiro também tem as propriedades. Então, essa linha que eu escrevi aqui deveria ser ok para todos. E agora a pergunta é o que eu vou fazer mais. E agora tenho um problema, porque qual é a raça do meu alvo? Entendemos todos isso que estou falando de raça, ok? Essa terminologia meio de monstros, sei lá, jogos e tudo mais. Quais são as possíveis raças de uma demonstração? Na minha terminologia de raça. Conjunção, disjunção, implicação, igualdade, negação, bi-implicação, o que mais a gente tinha? Para todo, existe, e acabou a lista, eu acho. Certo? Aquela lista que a gente tinha aqui, em algum canto. Aqui. Pronto. Quando eu falo raças, são quais dessas é a minha proposição. E, por enquanto, meu tabuleiro tem buracos, certo? Por isso não é justo ter esperança que eu vou conseguir demonstrar qualquer teorema durante a execução da minha demonstração, se aparecer nos meus dados qualquer uma dessas, na verdade não sei como usar nada, né? Por enquanto. E como atacar, eu só sei essas 1, 2, 3, 4 coisas. Por sorte, esse teorema que eu queria ver primeiro, acabou precisando disso e, olha, eu sabia esse comando, ok? Mas agora, qual a raça do meu alvo atual? É uma equação, certo? Então, ela é aqui. E eu não sei como atacar. Bom, bem, então preciso saber como atacar equações de forma geral. Então faz sentido abrir uma discussão sobre o que eu sei sobre essa relação de igualdade. E vou abrir essa parêntese agora para discutir também uma resposta no Zulip que estava com Pedro, né? Eu acho, onde em algum momento ele estava vendo algo que envolveu, sei lá, vou multiplicar essa equação, os dois lados dessa equação pelo mesmo número, blá blá. A gente tecnicamente não tem nada disso, tá? Então precisamos justificar essas ideias. Então vamos lá, igualdades, na verdade igualdade que eu vou denotar assim, e espero que lembramos que ela é parametrizada sempre por um certo tipo alfa. Essas coisas que eu vou falar agora vão ser válidas para qualquer igualdade de qualquer tipo. Então, se alguém chegar e falar, ok, tenha um tipo que tem essa igualdade, para merecer o nome igualdade, ela deveria satisfazer tudo isso que eu vou falar aqui. Se ela não satisfaz isso, jogue fora, não chame de igualdade, chame de outra coisa. Ok? Então, as primeiras três leis que eu tenho sobre igualdade, eu posso resumir
com uma frasinha bem simples, falando que essa coisinha aqui é uma relação de equivalência. Só que eu não sei o que significa isso. Significa que goza de três propriedades. Uma chamada reflexividade, transitividade e simetria. Então vamos ver o que são essas, cada uma delas. E eu vou escrever essas leis em forma de regras na mesma notação que a gente está aprendendo. O motivo é se acostumar mais com essas notações. Então, a partir da reflexividade, para qualquer A que você quer, você pode inferir que ele é igual a ele mesmo. Eu não vou decorar, espero não vou comprar mais brigas sobre isso, eu não vou ficar decorando essa igualdade, esse símbolo da igualdade com esse alfazinho, é implícito sempre que tem um certo tipo alfa. E aqui, pelo contexto, o azinho, eu sei que é do tipo alfa, ok? Então, para qualquer azinho, eu posso inferir sem nenhuma premissa, do nada, eu tenho o direito de falar que o A é igual a mesmo, ok? A segunda, que é a transitividade, eu sei que se o A é igual a B e o B é igual a C, vocês imaginam o que eu posso inferir? Muito bem, essa seria a transitividade. Confesso que falei muito bem sem ouvir nada do que vocês falaram, mas eu vou confiar que vocês falaram isso. Ok? Essa é a transitividade. Espero que faz sentido tanto o nome reflexividade quanto o nome transitividade. O A relacionou com B, o B relacionou com C, então o A relaciona com C, ok? E a terceira, está falando para mim que se por acaso o A é igual a B, então você tem o direito também de inferir que o B é igual a A. E essa é a simetria. Alguma dúvida sobre a maneira que eu escrevi, o que eu falei? Sim. Esse primeiro Esse primeiro o quê? tem assim, Reflexividade. Essa foi a tua dúvida? O nome qual é? Assim, reflexividade, transitividade, simetria. Ok, simetria, eu estou usando o inglês aqui, tá? O simetria aqui seria com I, mas enfim. Sim, Jomerson. São o quê? Não, não. A ideia é que essa coisa aqui, qual seria o tipo dela? Alguém pode falar para mim? Mãos. Mãos. Mais mãos. Sabrina? Isso sim. Seria uma proposição nula que estaria igualando dois objetos? Não, um segundo. Se é proposição essa coisa, significa que você poderia falar eu acho que é buraco igual a buraco, certo? Para virar proposição, ela precisa receber essas duas coisas. Então, de fato, isso vai acabar virando uma proposição se receber quantas coisas? Duas. Então, até agora, basta... Estou, pouco a pouco, construindo a resposta assim. Qual o tipo... teu nome? Como é? Moisés? Isso, sim, fale. Alfa cruz alfa. Ok? Faz sentido tudo que escrevi aqui? Vou escrever isso assim para porque ele vai sumir. Para qualquer tipo que tenho aqui. Ok. E aqui é implícito esse alfazinho. Okay? Dúvidas? Então, um segundo. Para qualquer tipo, quando estou introduzindo esse tipo, preciso estabelecer o que significa igualdade, porque igualdade vai significar outra coisa se estou comparando naturais, outra coisa se estou comparando inteiros, outra coisa se estou comparando pessoas. Então, por isso que não faz sentido pensar que vou determinar isso na mesma maneira do que
uma maneira parecida que eu determinei todos esses caras aqui. Porque não importa sobre quem você está falando, a conjunção de P e Q, a conjunção de P e Q sempre vai significar que você afirma o P e o Q no mesmo tempo. Okay? Mas a igualdade, o significado disso, vai acabar dependendo do tipo alfa. Nesse sentido, a igualdade já se destaca de uma maneira meio diferente do resto das raças que tem aqui. E o nome da dúvida? Fala de novo. Tu está falando, eu acho, desse alfa aqui? Ou desse aqui? Ou tanto faz? Ok, é porque não faz sentido pensar que eu só tenho uma igualdade. Porque se eu falar que eu tenho só uma relação de igualdade, eu vou pegar você num lado que você é uma pessoa, eu vou pegar o 42 que é um inteiro, e vou pensar que é sensato a se perguntar se essa coisa de tipo person e essa coisa de tipo inteiros é o mesmo objeto. Eu considero que essa coisa é type error, não considero que é apenas falsa, certo? No sentido de proposição verdadeira ou falsa, porque para ser falsa, antes disso precisa primeiramente compilar e ser uma proposição. Mas se eu escrever Gabriel, tu falou? Se eu falar Gabriel igual 42, eu não vou nem aceitar isso como uma pergunta perguntável. É lixo que não significa nada. Faz sentido? Por isso, então, a partir dessa realização, eu percebo que, então, na verdade, cada tipo alfa vai ser sempre munido junto com uma relação de igualdade. Então, dentro dos inteiros, igualdade vai significar uma coisa, entre as pessoas vai significar outra coisa, e por aí vai. Por isso que eu não estou determinando o que significa igualdade, estou apenas mostrando o que igualdade sempre tem em comum, não depende de qual tipo você está considerando, sempre vai ter essas três propriedades, e mais uma, que seria a mais característica de igualdade, porque, como falei, qualquer relação binária, ou seja, qualquer coisa desse tipo, que é reflexiva, transitiva e simétrica, ela é chamada uma relação de equivalência. Tem várias, ok? Mas a igualdade é muito mais que isso, porque tem uma quarta propriedade da substituição, que não sei qual a melhor maneira de escrever isso. Vou escrever isso por enquanto com palavras, e quando a gente se acostumar mais com a notação, a gente vai voltar para ver uma notação legal para isso também. Mas essa lei de substituição, vou chamar assim por enquanto. Então, eu não quero ninguém pensar que isso faz parte da relação de equivalência. Então, não sei como deixar claro isso. Primeiramente, ela é uma relação de equivalência. Segundamente, substituição. Está dizendo o seguinte: se eu tenho A igual B, posso substituir a qualquer ocorrência de A por B em qualquer termo em qualquer expressão, sendo expressão de termo ou de proposição, meu tablet está precisando de um reboot, infelizmente, sem mudar o significado. Muita coisa para falar,
E como eu falei, um pouco mais para frente, eu vou voltar aqui para denotar isso de uma maneira um pouco mais assim, notacional. Mas para dar um exemplo aqui, se você tem qualquer expressão que envolve o A e você afirma, sei lá, algo sobre ela, e pode ter mais que umas ocorrências de A, e se você sabe que o A é igual a B, você pode inferir que o φ... Você pode escolher uma ou mais ocorrências para substituir iguais por iguais, ok? Espero que isso faz sentido e é aceitável para qualquer coisa que mereça o nome igualdade. E a gente vai ver como isso vai acabar sendo útil, ok? Dúvidas? Tá. Momento bom, vocês vão ter uns 2 minutos de intervalo, porque eu vou precisar reiniciar o tablet. Ok. Vamos voltar. Espero que não vai bugar mais aqui. Então, no final das contas, sobre igualdade, eu só vou pressupor essas 4 leis. E agora, um exercício bom é se perguntar sempre que você começa a falar, vou ter essas leis, vou aceitar assim, se alguma delas poderia ser desperdiçada do papel liberada do papel de ser uma lei e talvez virar um teorema. Okay? E eu vou dar um exemplo aqui sobre como que eu poderia, na verdade, por exemplo, demonstrar essa aqui, se eu tenho só a reflexividade e a substituição. No final das contas, as verdadeiras leis para a igualdade vão ser só essas duas. A partir dessas duas, essa é garantida e essa também. Alguém tem alguma ideia como poderia inferir a propriedade de simetria da igualdade se eu tenho só essas duas? E já vou avisar que outra combinação não dá certo. Se você tem essas 3, você não consegue essa. Se você tem só essa e essa, você não vai conseguir essa. Mas se você tem essas duas, você consegue essas duas. Então, eu vou deixar para vocês pensar na transitividade em casa. Agora alguém tem uma ideia sobre simetria. O que significaria inferir a regra de simetria como um teorema? Efetivamente, você precisa começar com A igual a B, conseguir de alguma maneira aqui inferir o B igual a A, e na tua disposição você só tem a reflexividade e a substituição. Tem uma ideia lá? Sim, pode falar. Tem o nome? Luiz Felipe. Falei. Você tem, tua árvore tem o direito de ter quais folhas abertas, como a gente fala. Vamos ver. Quais folhas abertas serão dessa árvore? Uma folha aberta porque ela não tem chapéu lá, certo? Que foi A igual a B. Então, tua árvore deve ter a mesma conclusão e é permitido ter folhas abertas só se são essa coisa aqui. Faz sentido? Vamos tentar? Ou não? Ok, muito bem. Eu tenho reflexividade, obviamente vou precisar usar a reflexividade. Então, eu vou escrever isso como rascunho, vocês vão escrever isso melhor. Então, tenho A igual a. Eu vou brigar muito sobre da mesma forma. Porque não é de jeito nenhum da mesma forma. Porque essa coisa eu vou conseguir justificar a partir da regra que eu tenho, enquanto essa vai continuar sendo aberta, mas sem problema com isso, porque o que eu estou tentando construir é uma coisa que tem essa conclusão, dependendo dessa hipótese, certo? Então, pode ter várias até vezes A igual a B aparecer. Continua. Muito bem, então a partir dessas duas, você quer invocar aqui a substituição, só que você precisa falar para mim aqui qual ocorrência
de... Você está aproveitando essa igualdade, certo? Então, você precisa falar, olhar nessa coisa que você tem aqui, escolher qual ou quais ocorrências de A você quer substituir por B. E a escolha certa aqui é escolher essa, é substituir por B, e assim você vai chegar onde? Faz sentido? Se eu parar aqui, eu não respondi nessa pergunta. Eu não vou merecer todos os pontos. Porque meu objetivo era mostrar uma árvore, assim, uma demonstração com conclusão B igual a, dependendo em qual hipótese, A igual B. Mas a árvore que eu escrevi aqui tem duas folhas abertas. Então, essa está falando, olha, se você tem A igual A, se você tem A igual B, eu mostro para você como inferir B igual A. Mas a árvore que eu queria aqui imitar, assim, garantir, só tinha o A igual B como folha aberta. Então, meu dever é achar uma maneira para fechar isso, essa folha. E como vai ser isso? O teu nome? Bruno, falei? Eu posso usar as regras que a gente definiu com as outras operações para ver essa matéria para poder definir? Tudo que eu estou fazendo vale para qualquer igualdade. Então, não faz sentido começar a mexer com inteiros, porque essa coisa quero ser válida para a igualdade entre pessoas, entre naturais, entre qualquer coisa. Tá? Então, se eu permitir isso, qualquer conclusão vai ser relevante apenas sobre a igualdade dos inteiros. E o que eu estou fazendo é relevante para qualquer tipo alfa, a igualdade dele. Então, minha pergunta é como que eu vou fechar essa folha. Essa não é problema. Entendemos por que não é um problema? Porque ela já estava aberta aqui, ok? Então, preciso fechar essa. Teu nome? Mateus, sim. Não, essa, olha aqui, está aberta. Vai continuar aberta. O problema da minha árvore, por que ela não fala, oi, eu consegui essa coisa? Porque ela conseguiu como uma hipótese, A igual B, mas agora eu consegui a mesma coisa, mas estou usando duas hipóteses. Essa vai continuar sendo aberta, porque ela estava aberta aqui. Mas você precisa fechar essa. Como vou fechar? É Mike ou não? Sim, fale. Muito bem. Tem uma regra que está falando a partir do nada, ok? Você pode solicitar o A igual a para qualquer asinha que você quer, qualquer bichinho igual a ele mesmo. E agora, se olhar essa árvore de longe, ela tem a conclusão que eu queria, B igual a. Quais folhas tem abertas? A igual B. Dá para falar que eu matei essa? Tá. Como para vocês matar essa? Ok? Justo? E agora vou voltar para os inteiros. Agora que sabemos o que podemos fazer com igualdades, vou voltar para inteiros. Ok, estou no mesmo PDF. Para me perguntar agora o que eu posso fazer aqui. Eu sei umas coisas que eu posso fazer com uma igualdade, mas nada delas parece que vai me ajudar aqui. Porque eu não tenho algo do tipo 0 mais A igual a 0 mais A. Se meu alvo fosse esse cara aqui, se fosse, não é, como poderia fechar minha demonstração agora? Por reflexividade, cuidado, preciso falar para qual azinho eu estou usando reflexividade. Qual seria o azinho aqui? Não seria o azinho. É estranho, o azinho não seria o azinho, mas espero que entendamos o que eu estou falando. Porque na lei da reflexividade que tenho aqui, eu estou usando esse azinho, certo? Então, reflexividade de quem eu usaria aqui para ganhar essa igualdade? De 0 mais A. Poderia falar isso assim, reflexividade, onde pega como azinho dela o 0 mais A. Faz sentido essa notação? Cuidado aqui. Eu vou usar essa notação para indicar essa ideia de olha a variável que está sendo referida lá na reflexividade e bote nela essa coisa na direita. Então, esse A não tem nada a ver com esse A, ok? Isso é claro para todos? Ok. Mas, infelizmente, eu não queria demonstrar isso, ok? Minha demonstração, meu alvo é isso. Ok. E agora, se olhar nos meus dados para ver o que eu tenho para usar aqui, eu só tenho um inteiro, um bichinho solto. Então, nenhuma dessas coisas, dessa tabela que eu tinha aqui, cadê? Nenhuma dessas, não sinto falta delas,
Porque o meu dado não é nenhuma proposição, na verdade é um inteiro, certo? Então o que eu vou fazer para demonstrar isso? Ideia assim, Enzo? A gente já tem um inverso, que é o x mais 0 igual a x. Peraí, o inverso de quem? Peraí, tu está falando... A gente está tentando demonstrar a identidade esquerda, assim que a gente já fez a identidade direita. Certo? Peraí, a gente não fez, certo? A gente estipulou. A gente tem. Certo, a gente tem isso. Ok. A gente pode substituir o azinho que está do outro lado da igualdade na nossa demonstração Ok? pela identidade direita. Ok. Muito bem. Uma ideia aqui de Enzo seria, olha, seria legal se eu pudesse substituir esse A por quem? Por o... pelo, sei lá, A mais 0, ok? Ou uma coisa dessas. O ponto é, o que tu vai usar para fazer isso? Porque se olhar nos meus dados, parece que eu não tenho nada. Só que, na verdade, pelo fato que estão nos inteiros, os inteiros chegam juntos com todas as suas leis. Então, eu tenho acesso em todas essas coisas. Infelizmente, nenhuma delas fala algo sobre o meu A, que é o meu inteiro que me interessa agora. Por outro lado, dentro delas são escondidas umas igualdades aqui, umas equações, certo? E a coisa que quero demonstrar é uma equação. Então, já estou suspeitando que provavelmente eu vou precisar usar essas coisas aqui para chegar e demonstrar essa coisa aqui. Quais são as raças da maior, não da maioria, de todas elas? Todas as leis que eu tenho nos inteiros até agora têm a mesma raça. Qual raça é essa? Sim. Como é? Não uma igualdade, mesmo que parece ser. Por que parece ser? Porque a partir da segunda, eu falei, tem uma convenção aqui. Assim que eu vou escrever variáveis livres do nada, não vão ser livres, vamos considerar que são todas ligadas a quem? Qual é o quantificador implícito? Você tem 50% de chance de acertar, são só 2. Se eu parar todo, existe. Não, pois é. Ok, 50% de chance. Não faz sentido pensar que existe um x e y tais que é x mais y igual a yx. Na verdade, isso é estipulado para todo, para qualquer x e qualquer y. Ok? Então, todas essas aqui têm essa forma. Então, já está na hora de voltar a ver como que eu uso esse tipo de coisas. Faz sentido? Então, vamos responder agora nessa pergunta. Ok? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Sim, vou falar. Poderíamos substituir dentro de zero ser igual a o A menos o A? Não, tipo, ok, mais ou menos está na linha de ideia do que Enzo estava tentando falar. O problema é que para substituir algo com algo, é preciso saber que esse algo é igual a tal algo. E você quer substituir aqui, por exemplo, sei lá o que, talvez o A, vamos lá, você está querendo substituir o A por A mais 0, por exemplo. Mas você não tem isso. É importante entender isso. Por que você tem que o A igual a A mais 0? Mas só que no caso nós temos o zero que é igual a o A mais menos zero. Não, mas isso tem a ver com a subtração. Peraí, é outro assunto. Minha primeira briga é, eu não tenho isso. Quero convencer vocês que neste momento não tenho isso. Eu não tenho que A igual a mais 0. O que eu tenho é algo que talvez confundi aqui. Tenho para todo x, x igual x mais 0. Essa coisa que eu tenho está falando algo sobre o mundo dos inteiros. Está falando que qualquer bichinho inteiro, se você somar 0, ele fica o mesmo que ele está. Ele não está falando algo sobre o meu inteiro de interesse aqui, que é o A. Preciso fazer algo nessa coisa aqui, preciso usar essa coisa para eu ganhar essa coisa que eu quero. E esse é o ponto, a gente descobrir como que eu uso essas coisas que começam assim, para todo x de tipo alfa, phi de x, phi de bichinho, o bichinho legal. Essas, preciso ver como fábricas, como funções, que eu forneço para elas bichinhos do tipo certo, e elas devolvem o que para mim?
O quê? Que tipo de coisa eles devolvem para mim? Mãos. Teu nome? Carlos. Falei. Ok. Lei não tipo. Que tipo de coisa é a lei que eu estou falando? Dos tipos que a gente conhece. Uma proposição, certo? Então, essa coisa aqui é uma proposição, ok? Do jeito que está. Eu posso ver ela como uma função que se eu, para qualquer objeto de tipo alfa que eu vou dar para ela, eu vou ganhar uma nova proposição. Qual a proposição? Que o alfa é legal. Desculpa, o bichinho do tipo alfa é legal. Então, essa coisa aqui tem uma possibilidade de fornecer para mim quantos novos dados, pelo fato que eu tenho esses meus dados. Um novo dado para qualquer argumento certo que eu possa dar para ele. E se eu tenho uma infinidade de inteiros, eu vou escolher o 42, eu vou ganhar qual equação nos meus dados? 42 igual 42 mais 0. Talvez isso não vai me ajudar muito aqui, mas se eu tenho um inteiro legal, interessante aqui, o A, então eu vou falar, peraí, se eu aplicar essa função, certo? Que transforma qualquer inteiro x para uma equação sobre ele, uma informação sobre ele, eu vou ganhar algo interessante eu vou ganhar essa coisa que queria ter. Ok? Então a ideia é, como que eu vou escrever isso aqui? Ok. Eu vou escrever com uma maneira bem analítica aqui, com muitas palavras. Mas vamos lá. Aplique. Qual? O nome da lei que eu tenho aqui que quero aplicar seria qual mesmo? Na verdade, queria aplicar a comutatividade para trocar os... o que eu quero trocar mesmo? O A mais 0. Então, aplique essa comutatividade. Agora, se olhar a comutatividade, quantos argumentos ela está esperando receber? 2. Então, preciso falar para qual x e qual y. Qual seria o meu x? O 0. Meu y seria o A. Para obter... O que eu vou obter? Não, eu vou obter uma proposição A mais 0 inteiro. Eu vou ganhar o que? Uma equação, certo? Vou ganhar, não x, porque estou substituindo o x por 0 e o y por A. Eu vou obter que 0 mais A. E agora eu tenho o direito de falar, olha, com essa linha toda que eu escrevi, eu apliquei uma funçãozinha de dados que eu tinha, é algo, e eu ganhei uma coisa legal. Nos meus dados eu ganhei o quê? Eu ganhei o 0 mais A igual a mais 0. Ok. Estou perto. Estou aproximando, certo? Por quê? Porque eu gostaria de ter... O que mais para fechar minha demonstração? A gente vai ver uma maneira muito mais econômica para escrever isso, tá? Se a gente continuar escrevendo assim, a gente vai morrer de tédio e de tinta também. Crime. Não. Então, mas quero ver exatamente o que acontece aqui. Então, a segunda linha, eu fiz algo, certo? E com esse algo, eu ganhei isso. Meu alvo continua esse cara aqui. Quero mostrar que o 0 mais A é igual a... Eu tenho que o 0 mais A é igual a alguém outro cara. Qual seria uma ideia aqui? Tem alguém que nunca falou? Nunca? Não, tem muita gente que nunca falou, mas essa gente quer continuar pertencendo no conjunto da galera que nunca falou. Então, sim, teu nome? Luiz, o quê? Luiz Carlos, falei. Substituir quem? Mas onde? No alvo, ok. Poderia começar a fazer isso, e de fato podemos fazer esse tipo de coisa, mas por enquanto a maneira que eu estou introduzindo a igualdade é quando eu tenho uma coisa, uma igualdade e um dado, eu vou usar a igualdade para substituir no meu dado. Você tem super razão, isso vai acabar sendo uma coisa válida.
Por enquanto, quero trabalhar sem isso, mesmo que tudo que tu falou seria válido. Sim. Peraí, não, vou cobrar essa. Falou definiu? Nada a ver. A gente ganhou esse dado, ok? A gente tem esse dado, ok? A gente pode ir atrás do dado A mais 0 igual a partir aplicando a de identidade, direito? Peraí, tu chamou o A mais 0 como dado. Isso não é um dado. Dado é a equação. A equação completa, né? Toda essa posição. Marcos? Eu acho que a gente pode calcular que se... Ok, um segundo. Tu falou a palavra-chave aqui que é calcular. De fato, a maneira legal para demonstrar todas essas coisas é como uma açúcar muito legal sintático que nos permite calcular coisas para ganhar novas equações. Por quê? Porque ninguém merece escrever vou aplicar essa coisa naquele argumento para ganhar essa equação, blá blá. Mas essa sendo a primeira vez que estou fazendo isso, quero entender como funciona por trás, então forma que quando você vai escrever calcular, se eu te cobrar exatamente o que está acontecendo linha por linha aqui, você vai saber qual dado você está usando, com quais argumentos e o que você está ganhando, certo? Então, daqui a pouco vamos escrever isso de uma maneira legal. Mas, por enquanto, eu tenho o 0 mais A igual a mais 0. Eu gostaria de ter também que o A mais 0 é igual a, mas eu não tenho isso. Tá? Eu não tenho isso. Eu tenho algo que posso usar para obter isso. Qual seria esse algo? Enzo? Muito bem. Eu vou escrever de uma maneira mais resumida. Acho que o nome foi 0 id r do maisinho. E eu vou começar a usar exatamente a mesma notação que a gente usa para aplicação de função, para essa ideia de aplicar proposições de para todo blá blá nos seus argumentos. Então, essa coisa toda, eu vou deixar um espacinho, que vocês não vão escrever esse espacinho que eu estou escrevendo lá. Para qual argumento? Para o A. Muito bem. Se eu aplicar isso, só para ter certeza, se eu aplicar isso no 1, o que eu vou ganhar? 1 mais 0 é igual a 1. Muito bem. Não serve para nada. Ok, beleza, mas não me ajuda. Então eu preciso aplicar isso no A. E essa coisa é o quê? Essa coisa que escrevi aqui. Isso vai me dar o A mais 0 igual a. E agora? Agora eu posso lembrar que tem a substituição para qualquer igualdade e falar o quê? Esse carinha aqui é igual a esse. E eu tenho uma afirmação aqui onde ele ocorre. Eu vou escolher essa ocorrência, vou substituir ela por A e eu vou ganhar os meus dados o quê? E agora eu vou falar, olha, eu consegui meu alvo, então matei essa coisa e vamos para a próxima. Ok? Toda essa coisa que eu escrevi aqui é bem bagunçada. Um segundo. Quero mostrar como a gente vai escrever isso de fato para introduzir essa ideia de calcular e ver o que é que eu preciso justificar em cada linha do meu cálculo para essa coisa ser aceita e compilada. Então, acho que seria bom deixar isso de alguma forma aqui. A ideia é que eu estou nesse momento e agora vem esse comandinho bem legal, açúcar sintático completamente. Por que estou falando que é açúcar sintático? Porque a gente acabou de ver que, de fato, não preciso disso para demonstrar algo, mas ajuda muito a ter esse conforto notacional. Então, vou escrever calculamos. E precisamos entender bem como funciona esse modo. Estou entrando no modo de calcular agora. Precisamos entender bem como funciona esse modo. A ideia é que você pega qualquer objeto do teu desejo e você bota na tua mesa de cálculo. Um objeto, não uma proposição, um objeto. E você fica alegando que esse objeto é igual a um outro objeto, igual a outro objeto, blá blá. Até algum momento que você para mexendo na tua mesa e você sai desse modo. E a pergunta é, toda essa coisa que você fez, qual o efeito que ela tem nos teus dados, no teu alvo?
No teu alvo não faz absolutamente nada, mas o que você ganha é uma igualdade entre a primeira coisa que você botou na mesa e a última que estava lá. Intermediariamente, efetivamente, você alega que o A é igual ao B, e o B é igual ao C, e o C é igual ao D, blá, e graças à atratividade e igualdade, você ganha todas as intermediárias. Obviamente, aquela que te interessa é que a primeira é igual ao último. Porque isso, óbvio, se você se importasse com a primeira igual um cara no meio, você ia parar o cálculo lá e não escrever mais lixo. Certo? Então, como vamos escrever isso? Eu vou pegar o... será A? Opa. Vou botar um cara aqui. Poderia até pegar o A. Igual. E agora, e também prestem atenção na maneira que eu vou indentar os cálculos. Podemos escrever, tem 2 ou 3 maneiras que escrevemos cálculos, não tem mais. Qualquer outra improvisação de maneira de escrever cálculos seria bugada. Ou a gente fala blá 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 igual isso, igual blá blá blá, igual blá blá blá, igual blá blá blá. E se eu escrever essa coisa, no final das contas, nos meus dados vou ganhar o quê? A igual D, quando terminar esse cálculo. Cuidado, porque cada passo de cálculo é preciso justificar o que essa linha está alegando. A primeira linha do cálculo é uma prop, que está alegando o quê? Que essa coisa aqui faz isso com essa. O A é igual àquela linha que eu escrevi lá. O grande mal entendido aqui é o que está alegando a segunda linha do cálculo. É comum pensar que aqui deu preguiça e é um implícito A, que não quero repetir. Não tem nada a ver. Okay? A segunda linha está alegando que esse carinha faz isso com esse carinha. E a terceira linha está alegando que esse carinha faz isso com esse carinha. Então, cuidado onde vamos escrever nossas justificativas. Se eu perguntar justificar essa coisa, efetivamente você precisa garantir qual equação. Eu preciso dar nomes para eles para comunicar. Ok. B, C, D, E. Então, se eu cobrar qual a justificativa disso, qual equação você precisa garantir para mim? B igual C, ok? Não A igual C. E para essa aqui, é uma coisa que garanta que o A é igual ao B, essa garanta que o B é igual ao C, essa garanta que o... E talvez aqui vai ter outro símbolo, mas por enquanto vai ter igualdades. Mas cada linha justifica o verbo da linha. O verbo da linha está aqui. Outra maneira também que é super aceitável para escrever cálculos, que vai parecer meio a mesma coisa, mas faz muita diferença se o A é uma expressão longa, porque ninguém merece ver blá, 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 igual, tatá, igual, tatá, igual, tatá, e precisar indentar toda essa coisa. Ok? Podemos escrever tudo isso assim. Tão simples, ok? E vamos parar assim, por enquanto. Ok? Vamos ter essas 2 maneiras para escrever cálculos. Alguma dúvida? Sim. Eu não terminei nada, certo? Porque não falei como... Na verdade, um segundo, seguro tua dúvida, para ver um exemplo de um cálculo de fato, onde seria como? Vamos lá. O A é igual... Normalmente, quando entro na minha cabeça no modo de cálculo, estou ansioso para chegar na coisa que quero chegar. Então, talvez não vamos precisar, na primeira fase, justificando as linhas. Mas se não escrever a justificativa das linhas, nada disso vai compilar. Seria mais uma ideia de... Confia um segundo... Não muito, um segundo, eu terminar meu cálculo e depois vou voltar para justificar essas coisas. Então, vou trabalhar assim agora. Eu vou falar, ok, vamos lá. O A deveria ser igual ao A mais 0. E isso deveria ser igual ao 0 mais A. E eu vou parar aqui meu cálculo. Então, minha ideia é que se essa coisa compilar, eu vou ganhar os meus dados, o que é? O A igual 0 mais A. É meu alvo? Quase. Falta só fazer, ok, invocar a simetria da igualdade para terminar isso. E a gente vai, vou fingir que a gente já amadureceu um pouco nesse instante, e a gente vai considerar que se o teu alvo é mostrar que o A é igual ao B, é você conseguir B igual a A, ok, feche. Aceite. Ok, não vou precisar por simetria, blá blá. Tem essa coisa para fazer, certo? Mas vamos relaxar um pouco no quão low level que vai ser nosso idioma aqui, nossa linguagem. Então, meu cálculo para fechar de fato é conseguir isso.
Falta fazer o quê? Justificar as duas linhas de cálculo. Então, como poderia justificar isso aqui? Mãos. Quem nunca falou? Ninguém. Tá. Mãos de novo. Vamos lá. Tem um nome, esqueci. William, vou falar. Ok. Quem concorda? 0 IDR. Tu falou positivo? Peraí, nada a ver. Eu sei que tem um maisinho lá, mas isso não tem a ver com positivo. Isso, como a gente pronuncia isso? 0 é uma identidade direita da soma. Da adição, na verdade. A melhor palavra seria isso. Quem aceita? Quem apoia? Ok? Quem tem briga para comprar? Theo, qual a tua briga? Ok, vamos explicar essa ideia. O que era para justificar aqui? Acho que vocês entenderam que era para justificar essa equação. O A igual a mais 0. Então aqui, preciso ver alguma evidência disso. Mas você não botou aqui alguma evidência do A igual a mais 0. Você botou aqui uma fábrica que gera várias igualdades e talvez eu sou burro o suficiente para não saber como usar essa coisa para conseguir essa. Faz sentido isso? Aqui deveria ser essa, a proposição que você vai escrever aqui deveria ser essa, mas você não escreveu uma igualdade. Se eu lembrar qual é essa, é o quê? É um para todo, blá, blá. Cadê ela? Aqui. Aqui tem um para todo, x, blá, 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 blá. Se eu quisesse justificativa de para todo, x, blá, blá, acontece, seria válido. Mas a justificativa que estou procurando é por que o meu A é igual a isso. Ok? Então, o que eu preciso fazer para conseguir essa equação que eu quero e não para todo blá que não quero saber nada dele? Vamos lá, novamente. Os para todos são como funções, são fábricas de dados. Eu preciso usar essa coisa para conseguir a coisa que eu quero. Enzo? E a anotação que... Então, onde x você vai querer botar o A de fato, e a anotação que vamos ter para isso seria pegar toda essa coisinha aqui como se fosse uma funçãozinha e aplicar isso em qual inteiro? No A. Se eu quero ajudar meu leitor, porque talvez tem vários nomes x, y, z, ale, blá, blá, eu poderia falar onde x, blá, onde z, lá, onde blá, sei lá. Mas agora seria um argumento, é meio... Poderia só escrever A aqui, ou fazer uma coisa assim. Onde o x... Eu prefiro usar a primeira assim, notação, porque é assim que normalmente a gente chama funções, certo? Eu tenho f de x significa blá blá, depois falo f de 4. Não falo f de substitua x por 4. Isso é meio implícito de como funciona a aplicação de uma função, ok? E agora, isso que eu escrevi, de fato compila essa linha, porque de fato consegui justificar essa equação que eu queria justificar. Inicialmente, na nossa ideia de demonstrações, vocês vão ter a obrigação de escrever os argumentos também. Amadurecendo um pouco mais, ficando assim adolescentes, a gente vai falar, ok, a partir dessa aí, ok, é óbvio qual é o argumento. E agora, amadurecendo ainda mais, talvez para essas básicas nem vamos justificar nada. Então, o nível de detalhamento que você precisa justificar sempre depende de qual é o ambiente, o contexto que você está comunicando. Agora que queremos ver todas essas coisas low level, precisamos ver todos esses detalhes. Ok? E, em geral, a regra vai ser sempre essa. Você não tem o direito de solicitar um conforto assim de maturidade se você não tem como responder na pergunta o que é implícito aqui. Então, se você responder o que está implícito aqui, a identidade 0, não, certo? Você precisa saber que, na verdade, pego essa coisa, aplico ela no meu A, e essa aplicação fornece para mim essa equação que eu quero usar aqui. Vamos lá ver a próxima. Eu quero ver mãos. Na verdade, todos escrevem no papel que vocês têm, que devem ter, o que vocês acham que vai ser justificativa, para depois comparar com a resposta certa, porque é muito mais fácil você falar, eu sabia disso,
enquanto você tem um testemunho no teu papel para mostrar para ti que, na verdade, você não sabia disso. Tá? Então, a pergunta é, qual seria a justificativa que eu quero escrever aqui? Para responder nisso, preciso entender bem o que eu estou tentando justificar nessa linha e conseguir obter essa coisa a partir das coisas que eu tenho. Com todos os detalhes, sem é óbvio. Nada é óbvio ainda. Esse é o ponto. Vou dar um minuto sem dúvidas. Não quero ver nada. Vou confiar depois. Qual a pergunta? A pergunta é o que vai escrever aqui. Certo? E faz parte da pergunta você saber que tipo de coisa precisa ser aqui. Certo? É para responder ou é dúvida? Não, não vou solicitar respostas, só escreve em um papel, certo? Eu vou dar mais 20 segundos. Dúvida? Fale. Essa forma de usar calculando é semelhante que é usado no Bobin na linguagem a partir desse momento, eu introduzi um novo comando para a nossa linguagem de demonstrações. Qual é esse comando? O calculamos. E como ele funciona, a sintaxe dele? Você bota um objeto qualquer você quer, não precisaria ser nos teus dados, poderia ser o A mais 42, é tudo isso vezes 5. Começa a fazer cálculos, fique à vontade. Quando você terminar os cálculos, se são todos justificados, e você sair do modo cálculo, o efeito que acontece no teu tabuleiro, no teu estado da tua demonstração, é que você ganha um dado. Que o primeiro bichinho que você botou lá é igual ao último. E os alvos continuam no jeito que estão. Pronto. Quem tem algo escrito num papel? Até uma frasinha, não estou entendendo nada, sei lá. Quem tem essa frasinha, não estou entendendo nada? Tem? Escreveu, não estou entendendo nada? Não, então, vamos lá. Quero uma resposta. Quem nunca falou? Teu nome? Como é? Sofia, falei. Ok. Palavra comutativa? Ok, quero saber exatamente. Maisinho, continua? Algo mais? Ou parou? Parou, ok. É assim que a gente vai escrever daqui a pouco, mas a gente ainda está no nível de bebê. Não, esse seria o adolescente. Não estamos nesse nível ainda. Porque o adolescente aqui está pressupondo que a gente sabe como usar a comutatividade para obter o que eu quero obter. O que eu quero obter, Sofia, é que o A mais 0 é igual ao 0 mais A. O problema é que, se eu parar aqui, eu não tenho essa equação aqui, que eu gostaria de ter, mas eu tenho o quê? Para todo x, para todo y, x mais y igual a y mais x, ok? Então, eu preciso pegar essa coisa, decidir quais são os argumentos certos para o x e o y, aplicar essa coisa no x e y, para conseguir obter, de fato, essa equação que eu quero. Quais são esses argumentos? O A e o 0, certo? Então, seria no A. Eu vou escrever assim essa aplicação. São dois argumentos, ok? Então, a outra anotação que mostra os nomes seria onde o X é o A e onde o Y é o 0. Mas, como falei, eu prefiro a versão menos verbosa se não tem confusão. Ok? Agora, o que acontece? Se eu botar o A no lugar do X, o 0 no lugar do Y, nessa lei que a Sofia falou aqui, eu vou, de fato, ter essa exatamente equação que eu gostaria de ter para justificar isso. Ok? Efetivamente, então, quando termina o meu cálculo, o que eu vou ganhar seria isso. É quase a coisa que queria, só falta simetrizar a igualdade. Então, vamos considerar que o cálculo, esse modo cálculo que estou introduzindo no nosso sistema de demonstrações, é esperto o suficiente para falar, assim que fechar,
Veja se o que você ganhou por acaso é igual ao alvo, nesse caso mate o alvo. Veja se é simétrico do teu alvo, nesse caso mate o alvo. E pronto, esses confortos. Então, com esses confortos que tenho, essa coisa aqui vai compilar e vai finalmente me dar o direito de botar esse simbolizinho. Vocês já encontraram esse simbolizinho, matemática? Sabem o que se trata? Sim, o que é? Como é? Ok, isso vem de Euclides, que escrevia essas palavrinhas, ou Pereira, mas esse símbolo foi introduzido por Halmos e, de fato, representa um túmulo. A ideia é que esse é o túmulo que chama? Essa coisinha aqui que fica lá, blá, blá, blá. E esse é o túmulo do teorema que morreu. É muito popular essa notação e o nome disso é Halmos, o nome do cara, Tombstone. E daí vem a ideia de eu quero matar esse teorema. Então, o teorema morreu nesse momento, ok? Dúvidas? Tínhamos mãos sobre o que aconteceu aqui. Teu nome? Fale. Está falando do calculamos? Tecnicamente, quando você faz isso, você vai se importar que o primeiro é igual ao último. Se por acaso você quer que o primeiro é igual ao intermediário, ok, você poderia parar teu cálculo lá para ganhar isso. Sim, não vai acontecer. E se acontecer, você poderia só escrever esse cálculo e solicitar os intermediários também, mas normalmente não vai acontecer. E quando você vai começar a escrever, espero que todo mundo aqui, mesmo que metade da turma ainda nem respondeu, sobre o Haskell e o Lean, vocês vão ver esses modos também no Lean também, quando vamos escrever essas linhas de comando literalmente numa linguagem para compilar e receber o feedback dela. Porque o papel vai aceitar qualquer besteira que a gente vai escrever, né? Sim, peraí. João Emerson. Se você tivesse o quê? Um outro? Depende. No cálculo você tem toda a liberdade. Provavelmente, se você tem A e B, talvez você queira mostrar algo sobre o A mais B, por exemplo. Nesse caso, como primeiro objeto da tua mesa, você não começaria nem com A nem com B. Você começaria com o A mais B. A ideia é que você pega um objeto do tipo que você quer, nesse caso inteiro, bota na tua mesa de cálculo, em cada passo faz algo. Já vou avisar sobre um erro bem comum de escrever essas coisas, onde a galera começa assim, escrevendo A igual A mais 0 igual 0 mais A. Tecnicamente, isso compila. Primeiramente, eu vou precisar ter um extra trabalho inútil para fazer para justificar o primeiro passo. O que eu fiz no primeiro passo? Eu posso descrever isso como eu fiz nada. Então, eu estou descrevendo uma cálculo, bota o A na mesa, ok, primeiramente, faça nada, fique olhando no A, ok, olhou, beleza. Agora, substitua A por A mais 0 por causa disso. Se eu quero justificar isso, isso seria a reflexividade, onde eu pego para o A dela o próprio Azinho. Não faz sentido nenhum fazer isso, é só perda de tempo, de tinta, de paciência do leitor e tudo mais. Então, nunca escrevam essa coisa. Não faz sentido, não apenas no primeiro passo. Nenhum passo num cálculo faz sentido ser repetido. É como se você está descrevendo o que você vai fazer e você fala, relaxa agora. Calma, não faça nada e depois volta para o próximo dia para continuar. Não faz sentido, ok? Então, não vamos escrever isso nunca. Mesmo que eu sei que na prova vou ver isso várias vezes. Ok, vamos lá. Eu estava lá, eu escaneio assim, então lá. Teu nome? Luiz Carlos, fale. O alvo você pode pensar que vai morrer se você conseguir o próprio alvo nos seus dados, certo? E eu consegui isso, quase. O calculamos, conseguiu, sei lá, o x igual a y, o meu alvo é y igual a x, mas a gente viu que o calculamos assim que fecha, faz umas tentativas automáticas para nós, certo? Nesse caso, considero que ele inferiu, a partir da simetria, o 0 mais a igual a, e a partir disso agora o alvo morreu. Eu consegui o alvo nos dados, certo? Sim. Eu fiquei na dúvida agora em relação a como seria a resposta final. Porque eu lembro que nas suas provas... Um segundo. A resposta final é essa. Sim.
Porque eu estava olhando a prova e, se eu não me engano, Sim. o senhor pedia para não botar essa tabela de dados e algo. Um segundo, ok. Essa discussão é tipo o que aconteceria numa prova escrita e tudo mais. Ok, isso não é um assunto matemático. Vamos discutir o assunto matemático aqui. Na tua cabeça, você precisa ter isso, ok? No início faz sentido escrever isso. Com pouca experiência, toda essa coisa vai acontecer subconscientemente, você lendo a coisa. O conforto que um Proof Assistant, como o Lean que a gente vai usar, está dando para você é que em qualquer momento você bota teu cursor, como que é chama? Cursor? Teu cursor em algum lugar na tua demonstração e imediatamente vai atualizar toda a tabela de dados e avos para, ok, nesse momento você está tentando com essas coisas mostrar isso. Aí você aumenta um pouco mais. Agora com essas coisas você está tentando mostrar isso. Faz sentido? Sim, Sabrina. Então, sempre nas demonstrações a gente tem que, quando chegar num ponto que seria necessário uma simetria, a gente tentar abstrair e deixar assim. Se você conseguir uma coisa que falta só simetria, eu considero que se você escrever isso, eu vou aceitar, certo? Já é o primeiro conforto que eu tenho, mas, como falei, para qualquer conforto, você deveria ser capaz de responder a pergunta, o que aconteceu aqui? Então, se te perguntar o que aconteceu aqui, você não sabe falar, meu alvo era x igual a y, eu consegui o y igual a x, então apliquei simetria e matei o alvo, você não tem o direito de usar isso. Faz sentido? Tá. Então, os direitos que temos dependem da maturidade e do entendimento que a gente tem. Então, isso vai ficar aumentando mais com o tempo. Sim, Pedro, sim. Um segundo. Você poderia, e uma ideia boa, às vezes, adicionar comentários. Por exemplo, aqui, seja eu poderia falar, ok, vou escrever um comentário aqui. Agora, por quê? Porque meu alvo, por exemplo, foi atualizado. Então, aqui poderia falar, olha, o alvo agora é o quê? É mostrar 0 mais A igual a. Agora, se isso vale para programação sempre, você precisa saber o nível certo de comentar suas coisas. Comentar nada, às vezes é bom, se está super claro. Você vai ver código onde antes, sei lá, do return 1, tem um comentário, retorna 1. Depois return, isso não serve para nada, é lixo, certo? Então, a ideia é usar comentários dependendo do contexto, de com quem você está falando e tudo mais. Mas não, a resposta final seria não, porque você falou se esses dados e alvos são comentários. Não correspondem nos comentários na programação, correspondem no estado de execução do teu programa. Quando você todo mundo aqui viu Python no semestre, ok. Quando você começa um prompt de Python e você começa a escrever algo do tipo, sei lá, x igual 42, e depois tem um outro prompt, o estado foi atualizado de Python. O estado de Python seria como uma tabela não de dados e alvos, mas uma tabela, sei lá, de nomes e seus valores, por exemplo. E o que mudou depois dessa execução desse comando aqui é que agora o nome x foi atribuído para um valor 42, certo? Se você escrever depois, sei lá, x igual a x mais 1, agora o estado foi atualizado, o x agora vai apontar, sei lá, 43. Esse papel de estado para as demonstrações matemáticas é esse tabuleiro. E pelo mesmo motivo que quando você programa e você escreve, sei lá, x igual a 42, depois você não atualiza como comentário todo o estado do teu programa, essa é a responsabilidade do sistema de executar ou do cérebro da pessoa que está lendo o teu código. Por isso que essa coisa aqui não faz parte da demonstração. É como se você confundir o código com o efeito do código. Aqui são os efeitos do código que ficam utilizando essa coisa. O que de fato é a demonstração que a gente escreve é o programa, o código. Faz sentido? Então, cada linha de código compilada, ela vai atualizar alguma coisa nesse meu tabuleiro alvo. Exatamente. Muito bom. E, atenção, se por acaso você escrever uma coisa e perceber que ela não fez nada nem nos dados, nem nos alvos, parabéns, você tem um comentário. E qual é o problema? Muitas vezes, quando você vai ver uma suposta demonstração, suposto programa, você percebe o quê? Peraí, a primeira linha não fez nada, a segunda não fez nada, a terceira não fez nada. Chega um aluno que tem que escrever um TCC inteiro cheio de linhas, supostamente defendendo, demonstrando algo,
e, na verdade, nenhuma delas é executável. Pode ser ou type errors, ou talvez só comentários, sem type errors, mas você não fez nada. Se executar isso, seria a mesma coisa de executar um programa que só tem comentários. Nada vai acontecer, teu teorema não vai morrer. Faz sentido? Ok. Então, um critério bom para saber se essa linha que estou escrevendo na minha demonstração, de fato, é linha de demonstração, de código, ou de comentário. É isso. Veja, ok, ela fez algo, e se é para fazer algo, só pode ser uma dessas. Uma dessas ou uma dessas. Opa. Uma dessas ou uma dessas. Ou algum conforto como aquele que calculamos que eu falei, que efetivamente ele compila para ser uma dessas, certo? Porque ele vai acabar usando as propriedades da igualdade e tudo mais. Mas os comandos vão ser esses que a gente vai discutir. Nunca você vai falar, vou inventar um novo comando. Faz sentido? Ok. Eu estava escaneando, Clécio. Voltar. Tem algum problema? Beleza. Tem algum problema na função que o senhor colocou ali embaixo? Colocar, tipo, a vírgula, né? Se fosse um padrão. Ok. Alguém mais tinha essa mesma dúvida? Curioso. Eu. Ninguém? Tinha mais essa dúvida? Ok. A gente vai discutir isso, tá? É um ponto meio... ok. Essa discussão tem a ver com a mesma discussão que a gente tinha. Vou voltar aqui bem no passado, porque foi nosso primeiro contato. Foi um teaser de um conceito extremamente fundamental em computação, que é chamado currificação. E isso a gente encontrou, não falei o nome para não assustar, isso a gente viu em algum canto, aqui que a gente estava discutindo os filhos de João. Eu lembro que a gente fez isso. Pronto, ok. Então, se você preferir empacotar as coisas a zero blá blá, significa que você considera que a tua proposição fala para qualquer parzinho de inteiros blá blá acontece. O primeiro, o cara do parzinho, blá blá blá. Que corresponderia aqui nessa resposta. Pega um pacotinho que tem um person e um not e você vira uma proposição. A maneira que eu estou escrevendo a aplicação, espaço, o primeiro argumento, depois o segundo argumento e tudo mais, corresponde nessa ideia que está falando, ok, eu vou explicar exatamente o que acontece aqui. Vamos lembrar, ok, na verdade, eu não vou deixar isso para o futuro. Já vou ter uma primeira briga agora, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade boa esclarecer isso. Alguém pode falar para mim o que significa essa coisinha que eu escrevi aqui? Para todo, ok, eu poderia ver isso assim, para todo xzinho, para todo yzinho, ok? Agora, que tipo de coisa é essa? Se eu ver isso como função, parece que eu estou esperando um inteiro, ok? Mas, olhem, aqui não tem uma implícita essa coisa aqui. Para todo x, acontece o seguinte. Para todo y, acontece o seguinte. X mais y é igual a y mais x. Isso significa que se eu pegar essa coisa aqui e eu dar apenas um inteiro para ela, ela vai falar algo. E agora eu vou cobrar vocês o que seria o cis comutatividade aplicado no 1. O que essa coisa é? É uma equação? Quem acha que é uma equação? Bem, o que é? A raça dela. Raça? Eu não sei como é que é explicado com palavras exatas, mas é uma coisa que recebe um inteiro para virar uma... Seria um para todo, no caso, uma universal. Ok. Qual seria? Enzo, continua. Seria, como falei, mas seria uma coisa que quando receber um inteiro, iria se tornar... Ok, mas você está respondendo que tipo de coisa é. De fato, ela espera um inteiro para devolver uma equação, mas sabemos exatamente qual proposição ela é. Qual é?
Não, calma aí. A comutatividade da adição é essa, que é isso. Agora estou pegando essa e estou aplicando num certo inteiro. Porque a comutatividade estava dizendo, para qualquer inteiro x, acontece isso. Agora que eu dei um inteiro para ela, o que eu ganho de volta é... Não, esse é o ponto, esse é o ponto. Toda essa briga, obrigado, toda essa briga tem a ver com isso. Na visão de Enzo, e muito de vocês, parece que, peraí, você está faltando dar mais um inteiro, ok? Mas olha, minha proposição eu posso olhar minha proposição assim, para qualquer inteiro x, acontece o seguinte, essa coisa. Você não me deu o inteiro 1, então, sobre o 1, acontece isso. Só que preciso tomar cuidado. Sim, teu nome de novo? Sim. Luiz Felipe, falei. Muito bem. Faz sentido? Então, essa coisa, se eu aplicar só 1, ela já devolveu para mim uma coisa bem legal. E até tem uma maneira de pronunciar isso. Eu posso falar o quê? O 1 comuta com todos os inteiros. Essa é uma maneira de pronunciar isso sem nem falar o y, que faz sentido porque o y é variável ligada. E agora, se eu pegar essa coisa e nessa eu dar mais um inteiro, então, tecnicamente seria assim. Eu vou botar as parênteses aqui para não confundir. E nessa coisa, eu aplicar, sei lá, o 3, o que eu vou ganhar? Alguém? Muito bem. 1 mais 3 igual 3 mais 1. Ou seja, agora aprendemos mais uma coisinha aqui, que tem a ver com como que ninguém percebeu, que esse operador aqui invisível, binário, quando eu escrevo sem parênteses, ele associa à esquerda. Ou seja, aqui tem uma coisa implícita que nunca vamos escrever porque ninguém vai receber isso, mas ela está aqui. Essa parênteses aqui. É muito mais natural ver uma aplicação de função assim. Opa. Sei lá, eu tenho, vamos dizer que pega 3 argumentos assim, falar f de, sei lá, u, v, w, em vez de falar f de u, nisso aplica o v e nisso aplica o w. Tá? Outra maneira para ver isso, que não seria a forma currificada como que é essa chamada, seria, peraí, eu vou empacotar todos os argumentos, entregar todos juntos, e isso pressupõe que considero que a minha função está esperando receber pacotinhos e não setinhas, certo? Na gente que a gente estava vendo o João que tem 3 filhos. Então, se por acaso o tipo da minha função é alfa cross, sei lá, beta cross gama para delta, eu vou chamar a função como assim, f aplicada numa duplinha, ABC. Se por acaso a minha função é assim, pega um alfa e retorna o quê? Uma coisa que pega um beta e retorna o quê? Uma coisa que pega o gama e retorna o quê? Finalmente um delta. Nesse caso eu ia chamar ela como F, A, B, C. Ok? Toda essa coisa vamos analisar bem mais em FMC2, mas eu vou usar as duas versões de funções, tanto currificada quanto descurrificada, como são chamadas, e assim a gente vai pegar o jeito de escrever essas coisas, ok? Eu estava por aqui, calma, quero continuar para lá. Deu. Na mesa do cálculo, eu posso tirar qualquer objeto, só que eu já tenho os dados. Qualquer objeto. É meio como se você pensar que você não tem acesso a nos seus dados porque você não escreveu lá. Nos nossos dados, sempre escrevemos as coisas que entraram pelo carregamento do enunciado, sei lá o que é. Sempre temos acessos gerais também. Por exemplo, estou trabalhando com inteiros, então eu tenho essas coisas, tenho acesso a essas coisas todas, tenho acesso a tenho acesso a 1 mais 1 mais 1 mais 1. Certo? Posso botar qualquer objeto de qualquer tipo que é no meu cálculo. Se essa coisa vai acabar sendo relevante ou não na minha demonstração, é minha preocupação, certo? Ok, de novo, sim. Se você colocasse mais um
digo, se eu utilizar aconteceria algo ou só Peraí, qual você quer adicionar dado? Peraí, um segundo. Esses não são dados. Peraí. Tu tá referindo a essas coisas aqui? Esses são os argumentos que essa função está recebendo. Então, você está falando o que aconteceria se eu botar aqui mais um 4, por exemplo? Isso? Ok. Qual a resposta? Vamos ver. Implicitamente, primeiramente, tem esses parênteses aqui, certo? Faz sentido? Agora, se eu começar a ler de dentro para fora, essa aplicação aqui faz sentido? A primeira, essa aqui. Para fazer sentido, significa que esse bicho na esquerda está esperando receber esse tipo de argumento. Qual o tipo de mais com? Para todo x inteiro, algo. Estão de boas. Porque eu dei um inteiro de fato. Agora, já que ele virou essa coisa, preciso ver se ele consegue receber o 3. Qual a cara dele? Para todo inteiro y, esse algo. O que eu botei no lado dele? Um inteiro. Então, ele vai receber. E agora, até aqui, ele vai virar o quê? Uma equação. E agora tem um type error. Porque estou tentando aplicar uma equação num argumento. As únicas coisas aplicáveis em argumentos são funções. Então, não tem como aplicar essa coisa aqui no 4 para receber qualquer coisa. Não é que você recebe algo inútil, é que essa coisa tem type error. Faz sentido? Até aqui, estava de boas. Se tua lei tivesse para todo x, para todo y, para todo z, como, por exemplo, a associatividade, você poderia parar dando um inteiro, 2 inteiros ou 3 inteiros, mas não daria certo alimentar mais inteiros porque você já chegou numa equação, não mais uma função. Faz sentido isso para todos? Não, é melhor não pensar isso limite quantos argumentos, porque na maneira que eu estou tratando essas coisas aqui, cada uma delas só pega um argumento. Certo? Mesmo que no nosso coração a gente pensa nessa coisa aqui, ela está esperando 2 inteiros, na verdade a gente está percebendo que está esperando um inteiro só. Só que se eu dar um inteiro para a comutatividade, se eu dar os 5, ela não vai retornar para mim uma equação, vai retornar para mim uma outra função, uma outra proposição de forma para todo blá. Aquela que fala para todo y, 5 mais y igual a y mais x. E agora que tenho essa coisa, posso dar um inteiro para ela. Então, pensando assim, todas essas, na verdade, só estão esperando um argumento. E a questão é o que elas retornam. Faz sentido? Então, a comutatividade, você poderia pensar, está esperando 2 argumentos porque você está ansioso para dar os 2 inteiros para ela para chegar numa equação. Mas, de fato, ela está esperando só um inteiro. Recebendo esse inteiro, ela vai virar uma nova proposição. Para todo isso, blá, blá. E ela está esperando algo, é uma função. Se você dar um inteiro para ela vai te dar uma equação. Se você tentar isso na associatividade, no primeiro inteiro você vai devolver uma proposição da forma para todo y, para todo z, blá. Aí dê mais um inteiro lá. Para todo z, blá, blá, blá. Dê mais um inteiro lá. Chegou uma equação. Tente dar um inteiro lá. Não dá, porque não é uma função. Só funções recebem argumentos. Faz sentido? Ok. Mas sim... De novo, de nome. Arthur? Eu fiquei na dúvida em relação à pilha de métodos. Em relação ao quê? A pilha de métodos que está acontecendo aí. Tem um para tudo X. Não, peraí. Pilha de métodos. Pilha? Pilha. Que é tipo a ordem dos métodos. Não tem método. Qual série de métodos aí? Pilha no sentido de stack, tá falando? É. Ok. Porque, tipo assim, na minha cabeça, está fazendo sentido para tudo X. Aí tem tal que para tudo Y. Não. O tal que nada a ver. Calma aí. O tal que não é questão opcional ou frescura, sei lá o que. Se você falar para todo x tal que blá, isso significa que você não está considerando todos os inteiros, está considerando apenas uns inteiros que satisfazem o que você vai falar depois. Não o que acontece aqui. Eu quero falar para todo x, lá, sem tal que. E isso é importante, tá? Não faz sentido você pensar que, eu vou pronunciar isso aqui como tal que. Por quê? Porque o português me obriga a pronunciar tal que nesse ponto. Então, colchete é tal que. Nada a ver.
certo? Aqui a proposição que todos os x fazem isso. Se você falar para todo x tal que o x é primo, blá blá, é outra coisa, certo? Continua agora. Aí, tem para todo y, aí tem outra parte, né? Na minha cabeça faz muito sentido quando você bota dá um input, se quiser, você passa o parâmetro 1, o argumento 1, no caso, ele preenche o espaço, no caso, do y, e não do x. Não, um segundo. Nesse momento, tua fórmula, na forma geral, acho que mais uma pessoa tinha a mesma dúvida, talvez é mais geral. Tua fórmula, a tua proposição tem essa forma. Para todo x, algo sobre esse x. Nesse momento, você nem deveria nem conseguir enxergar o que está acontecendo dentro. Essa proposição está falando, para qualquer inteiro acontece algo. Então, se eu te dar um inteiro, você vai devolver esse algo sobre esse inteiro que eu te dei. Acontece, por coincidência, sei lá o que esse algo também começa com uma afirmação do tipo para todo inteiro, blá, blá, blá. Mas seria algo nada a ver. Ok? Sim, Gabriel. Qual é o teu segundo nome, Gabriel? Ok, bora. No caso, quando tem o parte do x para do y, claro. Porque quando você coloca na demonstração o mais, como outra unidade, e o número 1, por que o 1 ele obrigatoriamente ele vai para o x e não para o y? Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu preferi evitar isso, mas praticamente é parecida a briga. Então, eu vou usar uma notação que espero fazer sentido sem introduzir muito essa notação, porque não quero gastar tempo com isso. Isso vai além do que estamos fazendo, mas acho que vai esclarecer pouco. Quando estou falando esse para todo x de tipo alfa, phi de x, ok? Entendemos o que significa phi de x? É uma afirmação sobre o x. Pode ser que esse phi de x, pode ser que ele mesmo comece assim, para todo y, sei lá, de tipo vita, sei lá o que, ok? Não quero olhar, saber qual é a estrutura do phi. É uma afirmação sobre o x, de uma das 14 raças que a gente conhece. Não importa qual é. Toda essa coisa, eu quero ver como se fosse uma função. Agora a pergunta é de onde para onde? Se você ver o para todo, ele começa de tipo alfa, e retorna proposições, certo? Eu vou considerar que essa coisa é uma função que recebe um azinho de tipo alfa e retorna a proposição que esse azinho tem essa propriedade, não sei como você quer chamar. Então, quando você vai ver essa notação aqui, sei lá, agora vamos dizer phi de x é y, ok? Essa, na verdade, é açúcar sintático, de qual, para todo x, acontece isso. E se eu traduzir isso para essa maneira de uma função, de receber, o que essa coisa recebe? Ela recebe um azinho de tipo alfa. Se ela receber isso, vai retornar o quê? Toda essa coisa. Eu preciso enxergar essa coisa toda como algo de x. Da mesma maneira que aqui enxerguei isso como algo de x. Então, qual seria esse algo de x? Agora vou substituir o x, o argumento que seria o azinho. Então, vai retornar no final das contas essa coisa. Para todo y de tipo vita, phi de continua? Y. Respondeu na tua pergunta, mais ou menos? Ok. Então, o argumento que eu apliquei foi recebido e foi devolvido essa coisa. Acontece que essa coisa também é como se fosse uma função daqui para o daqui para o phi de AB. Ok? E iterativamente isso não tem limite, certo? Efetivamente estou falando o seguinte: se você tem essa coisa aqui, sei lá, parar aqui, você pode ver essa como função unária, que de fato é,
pega um mazinho de alfa e retorna uma coisa dessa coisa monstruosa. Ou você pode pensar que, na verdade, eu vou dar 1, 2, 3, 4 argumentos e no final das contas vou obter o epsilon. Ou vou dar só 3 argumentos porque eu quero obter uma coisa dessas. Vou dar esses 3 argumentos aqui. Uma coisa, por exemplo, que infelizmente, sei lá, C e Python nativamente não te permitem fazer, aí acaba sendo considerado uma ideia estranha. Nada a ver, é bem natural. Bem mais natural pensar que só tem funções de um argumento, só que elas são capazes de retornar funções, do que pensar que precisam receber todos os argumentos delas num pacotinho no mesmo tempo. Ok. Espero fechar essa parêntese agora. E outras dúvidas? Não seria dentro, essa que tu chamou dentro, na verdade, é o que a primeira função vai retornar se ela receber um inteiro. Olha aqui, essa aqui, opa, foi mal, essa aqui recebeu 1. E o que ela devolveu? Equação? Não, devolveu uma nova função, que ela está esperando. Qual função? Essa aqui, que está esperando um inteiro para devolver uma equação. Então, não é questão que a função está dentro, essa função aqui, recebendo um inteiro, ela vai fornecer para você uma coisa que é uma função. Uma fábrica de equações também. Certo? Essa primeira, tecnicamente, não seria a fábrica de equações. Seria a fábrica de equações. Ok? Mas isso não significa que está dentro dela. Ela está fazendo algo para criar isso. Ok. Última, sim. Teu nome? Milena, sim. Mesmo que a gente escreve isso nessa notação que eu escrevi, certo? A ideia é, primeiramente, que eu não quero me preocupar muito se estou pensando pacotinhos, blá, blá. Quero perceber isso. No meu coração, preciso de 2 inteiros, eu vou escrever assim e vida que segue, certo? Mas, tecnicamente, na maneira que eu escrevi, a duração foi bem maior do que estava esperando. Essas parênteses aqui são implícitas. Então, tecnicamente, o que acontece aqui, mesmo que você escreveu isso na mesma linha, o que acontece é que essa coisa que foi formada, ela significa uma certa função que está esperando um inteiro para devolver uma equação. Aí, no lado dela, como argumento, apareceu um inteiro. Então, toda essa coisa aqui, no final das contas, vai ser essa equação aqui. Faz sentido? Ok. Tá, não vou solicitar mais perguntas, temos o Júlio também. Quero já começar a demonstrar o próximo teorema, que seria, poderíamos escolher algum desses que está na lista aqui, mas, na verdade, antes de ver esses, eu quero demonstrar a unicidade de algo para aproveitar e introduzir essa palavra também. Quando a gente fala tem unicidade de blá blá, às vezes significa que existe exatamente uma coisa que satisfaz isso, mas como a gente tem o hábito de separar isso na parte de garantir pelo menos um bichinho e depois garantir no máximo um bichinho, muitas vezes quando a gente fala unicidade de blá, é a parte de no máximo um bichinho, permitindo ainda a possibilidade de nenhum. E eu vou separar isso com esse exemplo para ver o que eu preciso demonstrar. Então, a primeira coisa é traduzir o alvo do meu teorema. O meu teorema é exatamente a coisa que eu escrevi. Unicidade porque vocês perceberam que até agora eu tenho um candidato muito bom para merecer o nome identidade da adição, que é o zero, mas se não tenho o direito de falar que não tem outra, talvez o 42 também que ele não é, mas talvez não tenho o direito de falar que é única se não demonstrar isso.
E vamos ver como demonstramos esse tipo de coisas. Quando eu falo necessidade, preciso saber traduzir essa coisa e como demonstrar isso. Essas demonstrações ganharam relativamente recentemente um apelido meio engraçado. Eu vou avisar que tem spoiler aqui sobre o Fight Club. Para quem não assistiu, pode fechar os olhos, ou os ouvidos, não sei, ou parar de ver o vídeo, está vendo o vídeo, mas enfim, a ideia é a seguinte: às vezes a gente pensa de maneira negativa, não quero pensar de maneira negativa envolver negações aqui. O que eu preciso mostrar é o seguinte: se eu tenho U, vou traduzir isso, para todo U e para todo V, vou escrever assim, para todo V, se por acaso o U e o V são identidades, então, quem assistiu? Quem leu o livro? Então, sim, exatamente. Prestem atenção, não usei negação em lugar nenhum. Não quero usar negação se não tem obrigação de usar negação. Ok? Então, para qualquer pessoa o V, se o inteiro nesse caso, se o U é identidade e o V é identidade, então o U é igual ao V. Isso, prestem atenção, deixa aberta a possibilidade de não ter nenhuma identidade. Não estou falando que existe identidade aqui. Estou falando, me dê qualquer dois que satisfazem isso, eu garanto igualdade entre si. Agora, eu não tenho obrigação de fornecer nenhuma identidade para isso. Ok? Então, como a gente ia começar a demonstrar isso? Primeira linha, alguém? Eu posso cobrar essa primeira linha porque meu alvo tem uma coisa que eu sei como atacar. Então, deveria ter bem mais mãos agora. Mais mãos. Meu nome de novo. Sim. Anthony, falei. Primeiramente, você precisa sempre terminar tua frase para compilar até português. U e V, que tipo de coisa são? Aqui seria o quê? Inteiros. Mas, tecnicamente, essa coisa aqui é para todo U, para todo V, blá, blá. Então, tecnicamente, você tem um comando primeiro que seria, seja... Aqui você não tem opção, precisa ser inteiro. Você tem a opção de escolher o nome. Escolha o nome. Por que não U? Porque você adivinhou que ia pedir escolher outro. De fato, eu pediria. Você pode escolher U, K, X, Y, vai compilar tudo isso. Precisamos escolher coisas sensatas, ou seria sensato, eu vou evitar o U só para enfatizar a substituição que precisa acontecer agora. Por isso, eu não vou pegar o K, porque o K não é o primeiro cara do bairro dele. Eu vou pegar um A, talvez um X, talvez um I, ok? Vamos pegar um A. Pergunta, quais são as preocupações de fato que a pessoa tem na escolha de nome? O que de fato eu não posso usar nesse momento? Supondo que meu professor não é tão frescurento qual eu, que vai comprar brigas por motivos sociais e bairros de variáveis. Até um computador sem nenhum conceito de comunicação humana. O que eu não poderia botar aqui? Sabrina? Eu não poderia botar as palavras reservadas, tipo... Ok, sim, certo. Mas vamos dizer que as variáveis são, sei lá, x, y, a, b, c, blá, 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 essas coisas. Essas letrinhas que costumamos usar. De fato, não poderia botar nem constantes. Não poderia falar seja zero int. Não, zero já é uma constante também a especificação. Sim? Como é? Ok, isso seria uma convenção porque a gente está usando essas metavariáveis, certo, para referir aos tipos, ok? Mas das variáveis normais, x, y, blá, 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 essas letrinhas, tem alguma que eu não posso usar nesse momento? Sim? Bom, já que a gente vai atribuir essa função para o ideal seria a gente não colocar o V. Não, peraí, não estou falando da próxima escolha, estou falando da minha primeira escolha. Não, então, talvez eu essa primeira escolha para não ficar lugar, finalmente, a gente não colocar V, porque pode confundir. Não, essa seria a questão humana que eu ia comprar briga com o B, certo? Mas um sistema de demonstração não ia comprar essa briga. Eu vou comprar essa briga, vou obrigar vocês a tomar cuidado para comunicar bem. Mas o ponto é,
eu tenho direito a escolher qualquer coisa que não está no meu escopo. E nesse momento, o meu escopo tem o que lá? Antes de escrever essa linha. Quais são meus dados aqui? E o quê? Nos meus dados não tenho nada, ok? Então, nesse momento, não sou obrigado a tomar nenhum cuidado. Poderia pegar A, B, X, U, sei lá o quê. Mas no momento que eu introduzi agora o A aqui, no próximo inteiro que eu vou solicitar, eu tenho uma coisa só proibida de nome. O A, ok? Justo? Justo. Ok. Temos essa coisa, então. E, obviamente, eu vou querer um conforto de um macro, vamos dizer assim, macro comando, que vai me permitir atacar os dois para todos que tenham de uma linha só. Então, essas duas linhas, eu vou escrever assim. Sejam A, B inteiros. Faz sentido? É exatamente esse procedimento que acontece no teu compilador de C, que te permite escrever tanto, sei lá, int x e depois int y, mas também te permite escrever int x, y. Você acha que esse é um comando? Esse não é um comando. Esse é pré-compilado para ser dois comandos no teu C, int x, int y. É o mesmo conforto que eu nas minhas demonstrações. Não quero ser obrigado a escrever cada linha assim, mas se alguém me perguntar quantas linhas de comandos tem essa demonstração aqui na direita, a resposta certa é 2. Isso é apenas açúcar sintático que vai ser traduzido para isso. Então, de fato, você executou 2 comandos. E para cada comando, você deve saber qual é o efeito que ele tem. E o segundo comando, eu não escrevi o efeito dele, foi bint. Você poderia escolher como nome do segundo inteiro o x? Poderia, se você não se importa com o fato que eu vou comprar essa briga contigo. Tá? Mas o sistema não ia comprar essa briga. X, beleza. A única coisa que você não poderia usar seria o A, porque já está ocupado significando algo. Mas, tecnicamente, se você botar o A lá, ou o teu sistema vai falar, ei, não dá, porque já tem A declarado, ou ia substituir essa ideia com a referência do A anterior. E você não quer nenhuma das duas coisas. Então, você não vai usar o nome que já está nos dados. E nesse momento, qual seria a próxima linha que eu vou precisar executar para parar aqui? Meu alvo é que raça? É teu nome de camisa azul? Como é? Carlos, falei. Muito bem. Meu alvo é uma implicação e, felizmente, implicação é uma das poucas coisas que ainda sei como atacar. Tá, como canto aqui, é que ele suponha. Você ia supor o que mesmo? Você tem opção sobre o que supor ou não? Espero que concordamos que essa coisa aqui é uma conjunção, certo? Uma maneira de escrever uma conjunção. Então, suponha U mais identidade e V mais identidade. E agora eu ganhei nos meus dados o que é? Isso. E cuidado, essa coisa, na verdade, eu nem tenho opção, porque eu só posso supor a parte esquerda. Eu vou escrever isso para ficar mais natural, para não falar suponha assim solto, mas de fato eu só posso supor a parte esquerda. Obrigado, isso não tem nada a ver. Por que só uma pessoa reclamou sobre isso? Então, aqui seria o quê? Porque, um segundo, depois dos 2 sejas, eu esqueci de atualizar meu alvo. Qual é o meu alvo depois dos 2? Na verdade, depois do primeiro. Qual é o meu alvo? Depois do primeiro seja. Não. Depois do primeiro seja. Ok. Ok. A igual V. Depois do segundo seja, foi atualizado para quê? Ok, estamos acordando, queremos ir para casa ou comer ou ir para outra aula. Faz sentido? A igual a B. Então, quando eu vou supor, aqui não vai ser U, não vai ser V, eu vou supor só essa conjunção aqui, que é
essa aqui e encerramos a aula aqui. Não temos como continuar agora, porque passou a hora, não, porque não sabemos como usar conjunção, tá? Eu acho. Enfim, até sexta-feira.